Eu venho à tribuna para tratar de um assunto que considero extremamente delicado e que vem trazendo muitos transtornos à população do meu estado, senhor presidente, do estado do Amazonas. Há centenas de milhares de famílias ao setor produtivo que não sabem como vão pagar a próxima conta de energia elétrica. Isso porque, senhor presidente, o aumento anual do serviço não foi nada parecido com o índice inflacionário, mas foi um aumento acima de qualquer expectativa. Eu até quero dizer que entendo essa nova fase do tal realismo tarifário. Realismo tarifário no setor de geração de energia para que o Estado possa continuar fazendo os investimentos necessários e ter um oferecimento, uma política de oferecimento de energia segura. Mas ocorre que, depois do reajuste aplicado pelas bandeiras tarifárias, que no meu estado do Amazonas nós conseguimos suspender na Justiça Federal, agora os amazonenses terão que arcar com o aumento autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, de quase 40%. O aumento concedido foram de exatos, senhor presidente, 38,8% para os consumidores residenciais, sendo que para o setor industrial a majoração nas faturas do serviço foi ainda maior, chega a 45,5%. Que família nesse país tem condições de arcar com um reajuste de quase 40%? Senador, breve, senador, porque eu tenho um compromisso com a senadora dos 10 minutos. Valia a pena apenas, se o telespectador televisionado se lembrar, ele colocar aí no YouTube, algum desses aplicativos, o vídeo de um pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, antes das eleições, dizendo que, comemorando o fato de que, dali para frente, não haveria, a conta de energia seria muito mais barata. Celebrou antecipadamente a redução de uma conta e a realidade veio agora. O aumento médio da energia que as famílias brasileiras consomem foi de cerca de 70%. É um componente do estelionato eleitoral. Olha, eu não quero meter a política no meio, nem quero voltar às eleições, senadora Luiz, porque as eleições acabaram, elas foram concluídas no mês de outubro e o mandato da presidenta Dilma vai até o ano de 2018. Não quero entrar nesse mérito, estou entrando somente na questão do aumento especificamente do setor energético. E, de fato, em anos anteriores, nós tivemos uma redução. De fato, nós tivemos uma redução. Não teve nada disso, uma redução do valor da energia. Não teve nada. Agora, foi mentira. Agora nós tivemos no Brasil inteiro, senador, uma diminuição do valor da energia. Só que agora nós não podemos permitir com que dentro dessa nova política do realismo tarifário, eu aqui comecei exatamente dizendo isso, permitir que reajustes que não são reajustes, são aumentos desse vulto ocorram. Porque as famílias do meu estado, sobretudo, não têm condições de arcar com esse custo. O setor produtivo, ele está extremamente prejudicado. Eu não quero vincular isso com questões eleitorais, porque no passado é fato. Medidas foram tomadas, subsídios que eram divididos entre a população através de cobranças de várias tarifas, foram retirados para que a energia pudesse diminuir o seu valor. E, de fato, por um bom tempo diminuiu. Entretanto, com a estiagem que nós tivemos, o que encareceu, além de diminuir a oferta da energia, encareceu significativamente porque energia
energia movida a energia hidráulica teve que ser substituída por energia movida a óleo diesel, óleo combustível, que é significativamente mais caro. Entretanto, nós temos as especificidades da região norte e, sobretudo, do meu estado do Amazonas, que recentemente foi considerado um estado interligado ao sistema nacional. E com essa decisão, uma série de custos embutidos na energia ou de subsídios que eram repassados às retransmissoras, às produtoras de energia elétrica, deixaram de ser repassados, o que fez com que a ANEEL autorizasse esse aumento absurdo de quase 40% para os consumidores residenciais e acima de 45% para os consumidores industriais. Imaginemos todos pagar um aumento dessa proporção de uma única vez. Imaginemos todos 40% de uma única vez. Qual é o segmento da sociedade que suporta um aumento tão significativo e de uma única vez? Ainda mais num item que não é um item de segunda ou de terceira necessidade, é um item de primeira necessidade, porque as famílias não conseguem mais viver sem a energia. E eu estou falando do estado do Amazonas, um dos estados que tem o clima mais quente do Brasil, onde as famílias não são nem famílias de classe média baixa, se vê obrigada a utilizar o ar-condicionado até por questões de saúde. O ar-condicionado na minha região não é uma questão de benefício a mais ou de símbolo de ostentação, não. O ar-condicionado no estado do Amazonas é um bem, um insumo fundamental, porque crianças, doentes, não tem como ficar num calor próximo a 40 graus, com nível de umidade de quase 100%, sem que tenha um ar-condicionado, porque a tendência é a pessoa que esteja doente ficar pior e, enfim, e trazer mais transtornos, né? Então, a energia elétrica é um item fundamental hoje para a sobrevivência, para a civilidade, para a dignidade da pessoa, ou seja, um item de primeira necessidade, senhor presidente, senhores senadores. A concessionária de serviço, a Eletrobras Amazonas Energia, informa que entre os dados que basearam o tamanho do aumento estão a compra de energia elétrica de produtores independentes, os encargos do setor elétrico e o consumo de óleo combustível. Ora, senhor presidente, mas afinal de contas, nós tivemos recentemente a conclusão das obras que ligaram o estado do Amazonas à produção de energia a partir da usina de Tucuruí, ou seja, a conclusão das obras do Linhão de Tucuruí. E eu pergunto, por que ainda toda a nossa energia não é gerada pelo Linhão de Tucuruí? Quando nós deixaremos de comprar energia de consumidores independentes? E o uso do gás natural, que também não é utilizado 100%. A realidade de Manaus, sobretudo, é que parte da nossa energia é gerada com gás natural, outra parte com energia hidráulica e uma terceira parte com energia a partir de óleo diesel, o que é muito mais caro. Ou seja, senhor presidente, é preciso, então, que o sistema Eletrobras Amazonas Energia responda a uma série de questionamentos que nós apresentamos. Por que não se usa o gás, sobretudo, e o Linhão de Tucuruí não se deixa de gerar energia a partir do óleo diesel, que é uma geração muito cara? A concessionária de serviço, assim como a ANEEL, precisam dar explicações e, mais do que isso, precisam ter bom senso, sensibilidade para não aplicar um reajuste tão elevado que está fora das condições financeiras de dezenas de famílias, pais e mães de famílias. Esse é um aumento que pegou todos de surpresa e que sequer muitos poderiam imaginar que nós teríamos. Ontem, em Manaus, e por isso eu venho a essa tribuna, o Ministério Público Federal do Amazonas e mais 8 órgãos
8 órgãos de defesa dos direitos do consumidor ingressaram com uma ação na Justiça Federal para tentar barrar esse reajuste. E o que se espera é a agilidade e sensibilidade da Justiça para essa questão. Esse é um assunto que está tirando o sono da população amazonense e que certamente vai piorar ainda mais a crise econômica que vivemos entre as famílias e no já cambaleado setor industrial. Fico imaginando eu, senhor presidente, o tamanho do impacto de um aumento de 45,5% sobre um insumo tão importante como é a energia elétrica no setor industrial. No mínimo, esse aumento diminuirá ainda mais a competitividade dos produtos fabricados no polo industrial de Manaus, que já vive uma das suas crises graves, com quedas crescentes na produção. Isso porque a crise econômica que vivemos não basta repassar os aumentos do custo de produção para o consumidor, já que esse está consumindo cada vez menos e, em muitos casos, porque simplesmente perdeu o emprego. O setor industrial do meu estado já demitiu em torno de 20 mil trabalhadores. E para cada emprego perdido nas linhas de produção do distrito industrial, pelo menos outros 4 empregos também são perdidos em outros setores por estarem ligados à atividade industrial. Aplicar tamanho reajuste de energia nesse momento crítico para o setor produtivo é, no mínimo, elevar o risco de novas demissões. Aqui no Senado, eu quero registrar isso para minha gente, para o meu povo, que nós estamos atentos ao assunto e já estamos agindo para somar forças a esse movimento liderado pelo Ministério Público Federal, que visa defender a população e os seus direitos, porque esse aumento, de praticamente 40% para os consumidores residenciais e 45,5% para a indústria, se mostra, no mínimo, abusivo. Por meio de requerimento, já acionei o Ministério de Minas e Energia para que dê mais explicações sobre esse reajuste. Não mediremos esforços para reverter essa situação. Da mesma forma como fizemos no caso das bandeiras tarifárias, onde representamos ao Ministério Público Federal, medida que também foi somada a de outros órgãos de defesa do consumidor e que resultaram numa ação da Justiça Federal, uma ação perante a Justiça Federal, que suspendeu liminarmente no Amazonas a aplicação da metodologia do aumento das faturas conforme o custo de produção de energia no país. Ontem, a presidenta Dilma Rousseff sancionou proposta apresentada pela nossa colega de bancada, senadora Sandra Braga, que impede que as bandeiras tarifárias sejam aplicadas nas cidades que não estejam 100% interligadas ao Sistema Interligado Nacional. Motivo de comemoração. Mas não tivemos tempo nem para comemorar. A decisão liminar da Justiça que suspendeu, a aprovação da emenda da senadora Sandra Braga com a sanção no dia de ontem, porque logo recebemos esse reajuste de quase 40% nas costas, senhor presidente. Mais do que preocupar em reajustar o serviço, penso que a Eletrobras, a Amazonas Energia, deveria se esforçar para dar confiabilidade à oferta de energia elétrica aos consumidores, porque as quedas no serviço continuam constantes, infernizando consumidores e empresários. O reajuste anual, repito, é inaceitável, mas mediante a oferta de um serviço decente, de qualidade, seguro, que respeite o consumidor e em patamares igualmente decentes, sem que a população perca o sono, porque não sabe como vai arcar com um aumento de quase 40% na conta da luz. Portanto, eu aqui repito, senhor presidente, nós estamos estudando as verdadeiras razões que levou a ANEEL a conceder esse reajuste abusivo e temos certeza absoluta que o Ministério Público tem condições plenas, argumentos suficientes para conseguir, perante a Justiça Federal, um cancelamento desse reajuste que eu considero absurdo e que é incompatível com a possibilidade de pagamento da nossa gente e do nosso povo. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.